Trabalho de uma APS de Stat 1, que é quinta-feira que vem. E é puramente sobre isso, tipo, eu vou ter que criar um relatório, enfim, de análise exploratória de dados. Legal, Não, eu achei bem acho. chato. Achei bem chato. Ainda bem que é em Legal, grupo, vou ter emprego ainda para te ajudar. mas pelo menos é em grupo, o que Ah, torna um pouquinho melhor, porque é um relatório bem grande, bem grande. maravilha. Tipo, a gente fez um ontem, é que eu tive aula ontem, né, de Stat 1. E ela fez um código de R com mais ou menos tipo, tudo que a gente vai precisar. E aí ela fez a gente fazer tabela, histograma e tudo mais. E eu queria Entendi. entender mais como é que, tipo, eu posso analisar, tipo, deixa eu tentar explicar direito. Tipo, vamos pensar numa análise bivariada aqui de duas variáveis. Aham. Eu não sei direito como é que eu posso analisar cada tipo de gráfico ou tabela para eu chegar nas conclusões importantes, entendeu? E ela não te passou as técnicas que vocês vão ter que utilizar, porque do jeito que você está falando, poderia usar qualquer forma, né? Assim, muitas formas. Dá para avaliar duas colunas de dados, né? É uma coisa bem genérica isso. Ela não te passou um padrão que vocês vão ter que usar na prova? Não. É tipo, Hum, você e Deus, assim. tá bom. Bem, tu não tens, se tu quiseres ver isso hoje, tu não tens um exemplo que a gente possa fazer, então? Algo Sim, tem. semelhante do que tu acha tô- que vai cair? Tu pode me enviar. Daí eu vejo mais É ou um menos. caso. Ô, falando nisso, me manda uma mensagem, porque eu quero ver se a minha secretária parou de responder automaticamente lá. Ela estava te respondendo Não, ela automaticamente. falou, tipo, eu recebi, depois você mandou o link. Sim, sim, É, ela escreveu um monte de besteira, só que agora eu escrevi hashtag manual lá, então me dá eu um oi. recebi. É, sim. Me dá um oi, vamos ver se ela continua falando besteira. Só um oizinho mesmo. Eu mandei. Um Ah, oizinho. beleza. Beleza. E aproveita e manda a coisa que tu quer ver pra hoje, pra eu Mandando. já entender o que tu precisa, mas Tô mandando. tem pressa. Ó, ainda tá. Tem que falar pra guria. Ela, oi, tudo bem? Como posso te ajudar? É, ainda tá dando pau. Muito bem, vamos ver. O bom é que já tem as resoluções aqui no documento. Mas é só pra você ter um tipo de noção do tipo de pergunta que ela vai me fazer, entendeu? No trabalho. Então, Tá, lá mais pro final. vamos ver. Ainda bem que tem gabarito. Primeira coisa de estatística que tem gabarito, pelo amor de Deus. É, bastante dado, hein? É. Até pra, tipo, treinar tudo. De acordo com ela, né? Tá. Você que mandou Daí essa. vocês usaram o R pra isso? Sim. Eu tenho o código pronto, tipo, não tem. Mas tu que fez o código? Infelizmente, eu tive que aprender a usar essa porcaria. Odeio R, mano. Legal. O R é bem útil. Ele é bem útil, mas, cara, muito chato. Muito chato. Eu usava ele só, Parece, né? tipo, pra Q enorme, P enorme. Tipo, eu só escrevia P enorme do número que eu queria, ele me dava, assim. É, tipo, não usava pra fazer tabela, nem nada do tipo. Você que mandou essa Entendi. mensagem, pode me enviar o PDF e me dizer exatamente o que você precisa com esse Com material. certeza não. Então, Eu não sou tão fofo assim, né? Já que eu nem direto ao ponto. Ah, tem que ensinar isso para secretária, seja menos fofa. Bem, tá bom. Daí você tá com uma questão aqui, supostamente você usou todos esses dados aqui uhum. e jogou num programa e ele te respondeu? Ou você pegou dados e chegou em gráficos e aí você leu esses gráficos e respondeu as questões? Porque isso aqui o R não faz, né? Então, não, eu nem respondi as questões, tipo,
Isso, ela só ajudou, a professora só ensinou como é que faz os códigos para todos esses gráficos e dados. Ela não ajudou a gente a responder as perguntas. Por isso, essa, tipo, é a parte que eu tô vindo atrás de você para perguntar. Tá, Mas eu devo como é que analisar. ela usou os resultados que já estão nesse PDF para responder as perguntas? É isso, né? Uhum, Tá, deixa eu entender a primeira pergunta. Um cliente solteiro tende a escolher o plano A tanto quanto casados? Ah, muito bem. Deixa eu ver uma tabela aqui que fala sobre essas coisas. É, deve ser sobre as primeiras tabelas, né? uhum, Aqui fala sobre solteiro, casado. Tabela 1 apresenta a contagem de clientes com nomeadas quantidade variáveis plano e adesão civil. É, solteiro, casado. Então, eu acho que tem que pensar assim quanto à porcentagem, né? Como assim, por exemplo, vamos olhar no solteiro. Qual foi a porcentagem que escolheu A entre os casados? Qual foi a porcentagem que escolheu A? Certo? uhum. Daí tu vai conseguir avaliar a primeira pergunta, né? Vamos lembrar a primeira pergunta. Deixa eu pegar essa tabela, colocá-la aqui. Então aqui é mais uma questão de interpretação. A parte difícil foi feita já, assim, pelo menos para mim, né? Eu não sou o melhor cara no R. Uhum. É, nem eu. Ah, mas você já sabe fazer os seus programinhas aí. Eu teria que pedir pro chat GPT. Como tudo que eu faço na minha vida hoje em dia, até falar com as pessoas, como você pode notar. Um cliente solteiro tende a escolher o plano A tanto quanto casados? Isso vai ter a ver com a quantidade percentual, né? Vai te deixar muito claro. Porque, claro, se você for pensar em números absolutos, né? Às vezes você Nossa, tem uma pesquisa com muito mais casados que solteiros, e daí na prática, o número absoluto não te traz a resposta, tem que ver a porcentagem, né? Então, você consegue me é. dizer, olhando para essa tabelinha aí? Então, eu faço a conta olhando pro total do plano A, de Você solteiros do plano A. Plano, Tipo, claro, se nós estamos avaliando o plano A, né? Você vai olhar quanto ao plano a quantidade de solteiros que escolheu o plano A e a quantidade de solteiros total. Isso vai te dar a porcentagem de solteiros que escolheu o plano A. Em questão de probabilidade, a gente pode dizer assim, né? É tipo uma probabilidade condicional uhum, dos solteiros quem escolheu o plano A, né? Daí, isso. Isso aí vai te dar a porcentagem. Vai dar um pouco mais de 33%, né? Uns 39%. tá fazendo 13 por 33, 39%. Show do milhão. E agora tem que fazer Show do milhão. a mesma pro outro. Essa aí entregou a minha idade, né? E eu tenho que fazer a mesma pros casados aqui, né? E aí me diz quanto é que, né? Eu acho que é isso. Isso. Quanto é que vai dar? E vai dar bem menos. Ou melhor, vai dar bem mais, né? Tá bem mais próximo do total, O né? 26 dá 72%. Isso então é bem diferente, né? Solteiro tende a escolher o plano A tanto quanto casado? Falso, né? Bem diferente, né? Por que que a gente não olha para a linha? A gente tá olhando para a coluna. Porque a gente tá falando, estamos avaliando primeiro os solteiros, que as informações estão nessa coluna, e depois os casados, que a informação está nessa coluna, certo? Então, mas por que que a gente não faz 13 dividido por 46, por exemplo? Que é o total de pessoas que escolheram o Que plano. você está querendo avaliar uma relação entre o fato de ser solteiro e casado. Né? Se Ah, você usasse o 46, você ia. O que, que é o 46 na prática? É o total de pessoas que escolheram o plano A. Isso inclui solteiros, casados e outros, né? Então você uhum, estaria até mesmo envolvendo dados que nem estão na questão, sacou? uhum, Então é por isso que a gente não entendi. usa ele, beleza? Claro, pode ser que numa outra pergunta você tenha que utilizar, né? Uhum, Tipo, cliente solteiro, veja aqui, né, que eu coloquei. Qual é a probabilidade de escolher o plano A sabendo que é solteiro? E se fosse o contrário, né? Qual que é a probabilidade de ser solteiro sabendo que escolheu o plano A? Daí você teria que usar esse cara, sacou? uhum, Porque isso vem lá do início de probabilidade, né? Antes de usar R, por sinal, que é o conceito de probabilidade condicional. Então, legal a tua pergunta, mas você tem que estar atenta ao dado que você quer encontrar como resposta, né? Então uhum. aqui não era esse. Vamos ver a próxima pergunta? Deixa eu ver aqui.
O cliente com nível de escolaridade tem que escolher algum plano específico? Escolaridade. Vamos ver a tabela da escolaridade. Na tabela 2. Exatamente. Ah, e aí? Vamos pôr a pergunta com a tabela que envolve a pergunta para que você dê uma pensadinha. Como é que você faria dois? Então, clientes com maior nível de escolaridade. Graduação. Tem que escolher algum plano específico. Tem que usar essa tabela, estamos no Vai, caminho certo. sim, sim, tá. Só que agora não vai ser tão direto como o anterior, né? Que você precisou avaliar só Uhum. uma conta, né? Porque aqui a gente tem o ensino fundamental e o médio e também a graduação para avaliar, né? Então vai ter que ver a porcentagem em todas essas situações. Tipo, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Qual que é a probabilidade de escolher o plano A sabendo que foi até o fundamental? Depois você vai calcular qual a probabilidade de escolher o plano A sabendo que foi até o médio, sacou? E daí você vai ver todas as. E claro, para o plano B também. Então, né? Já dá para imaginar que vão ser 6 situações. E as 6 situações, você vai avaliar as porcentagens e ver se há alguma relação, né? Nossa, que merda. 6 situações, cara. Mas é tranquilo, tipo, é só fazer uma divisãozinha, né? Não tem muito segredo aqui. Que nem, a Mas conta a é a divisão mesma. dessa vez não tem que ser na horizontal? Não, porque de novo a gente está avaliando, né? Veja, ó a pergunta que ele quer aqui, né? Sempre focado na pergunta. Clientes com maior nível de escolaridade tendem a escolher algum plano específico? Então, olha só o que eu escrevo do ponto de vista probabilístico. Qual é a probabilidade de escolher o plano A, né? Tendem a escolher algum plano específico? Qual que é a probabilidade de escolher o plano A, sabendo que foi até o fundamental, certo? Uhum. Então, eu tenho que pensar o seguinte: qual a probabilidade de escolher o plano A, sabendo que foi até o fundamental? Estou falando dessa situação aqui, fundamental e plano A, né? Uhum. Agora, eu vou pegar a linha, eu vou pegar a coluna. Tem que pensar qual é o total que você está trabalhando aqui. Você está trabalhando com o total de pessoas que fez o fundamental. Uhum. Tá. Foi até o fundamental, né? Foram 25 pessoas. Então, bem, dessas 25 pessoas, 13 escolheram o plano A. Sacou? Então, essa é a probabilidade que responde essa pergunta que eu escrevi aqui. Qual que é a probabilidade de escolher o plano A sabendo o que foi até o fundamental? Veja, essa pergunta não vai direto, não vai ao encontro do que está escrito aqui, do que nós queremos entender aqui. Clientes com maior nível de escolaridade têm que escolher um plano específico? Bem, se eu responder essa pergunta aqui, qual que é a probabilidade de escolher o plano A sabendo que foi até o fundamental, eu estou indo ao encontro dessa pergunta. Só que para eu poder responder essa probabilidade que eu escrevi aqui, que vai ao encontro dessa pergunta, poxa, a minha condição aqui é que o cara esteja no fundamental, certo? Uhum. Então é a condição que sempre fica embaixo, é onde vai estar o total das pessoas que eu estou trabalhando, sacou? Entendi. Se eu fosse escrever essa equação aqui do ponto de vista bem teorema de Bayes, né, bem matemático mesmo, eu escreveria isso aqui assim, ó. A probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. A condição aqui é ter ido até o fundamental. Essa é a nossa Uhum. condição para o que eu escrevi aqui. Né? Então, veja, quem que é a interseção dos dois? Quem é, ao mesmo tempo, plano A e fundamental? É o 13, certo? Uhum. Quem é fundamental? Quem foi até o fundamental? Essas 25 pessoas, que algumas pegaram o plano A, outras o B. Uhum. Então a equação é essa. Se tu quiser ir pelo ponto de vista de equação, é isso. Beleza? Beleza.
Mas ele não tá perguntando, tipo, só das pessoas que têm maior nível de graduação, então só precisa fazer, Por tipo. isso, não, não nada a ver. Por isso que você tem que avaliar todos os casos para ver se há uma discrepância muito grande dos caras do fundamental para os caras do médio para os caras da Tá, graduação, sacou? Por isso que é importante você ver a probabilidade de todo mundo. tá. Porque se chegar, se por exemplo aqui deu 13 por 25, né? Isso aqui é mais ou menos 50%, 52%. Então, a gente pode dizer que 52% das pessoas que foram até o fundamental só escolhem o plano A. Agora, se você for fazer lá do plano A, graduação, e daí você fazer a conta e chegar em 90%, pô, a turma gosta, a turma que tem graduação gosta mais do plano A, saca? Só que tu Uhum. vai comparar com a turma que do fundamental já não gosta tanto, entendeu? Então é uma comparação. Ele tá mandando tu comparar, tu tem que fazer nos dois, nos três, no caso aqui, né? Escolaridades, beleza? Uhum. Bem, isso parece um tanto repetitivo, mas é importante que você faça, tá? Porque você parece se confundir nos negócios É. meio, vamos dizer assim, confusos mesmo, né? Porque são dados bem parecidos uns com os outros. Então, eu quero que você faça essas contas, né? Que eu falei, mas não faça de forma mecânica, né? Entenda qual é o dado que você está pondo em cima, qual é o dado que você está pondo embaixo, o que, que essa informação te representa, senão vai virar só continha de divisão mesmo, né? Uhum. Então, faça isso e chegue nos valores e daí me diga a conclusão que você teve, tá? Tá bom. Eu cheguei nos números aqui e a maior discrepância ficou no nível de graduação mesmo. Tipo, os outros ficaram bem parecidos. Ficar bem próximo de 50-50, então, né? O fundamental ficou 52,48, o ensino médio ficou meio e meio e o graduação ficou 62,38. Então tem uma diferença aí, né? Então, a afirmação é verdadeira. Exato. Ou, em outras palavras, a gente pode ser um pouco mais preciso, né? A gente pode dizer que com maior escolaridade, as pessoas com maior escolaridade tendem mais ao Escolha plano o A, plano. né? Uhum. Pode crer. Então, bora pra próxima. Deixa eu ver a 3 aqui. Provavelmente a gente vai usar a tabela 3, né? Provavelmente. Dessa vez, vamos. Você vai tentar sem eu interpretar primeiro, hein? Tá bom. Vamos ver como é que você se vira. Vamos ver também, né? Se é sobre essa tabela aqui mesmo. Distribuição de renda. Sim. Não, não, não parece ser a tabela 3. Não. Caímos no bait. Vamos ver alguma tabela que fala sobre distribuição de renda. Não é nenhuma das primeiras. Ó, medidas de resumo de renda. Um Estado Civil, segundo plano de adesão. Acho que é esse, né? Porque é plano A, plano B, que a gente está avaliando ainda na pergunta, Uhum. né? Ó, na próxima tu vai procurar a tabela também, hein? Pode deixar. E eu acho que tem aquele gráfico falava alguma coisa de renda também. Ó, renda aqui. Sabia que tinha lido isso, né? Então vamos pegar aqui. Gráfico de renda, segundo plano de adesão.
A distribuição de renda parece diferente entre os clientes do plano A e do plano B. Bem, vamos pensar na ideia de distribuição de renda, né? Uhum, Uma coisa que eu te falei em umas aulas anteriores ali sobre a mediana, uhum, ou mesmo o desvio padrão, né? Quando eu falei da importância da mediana, era por quê? Porque às vezes você tem um dado que altera muito a tua média, né? Por sim, exemplo, numa empresa que todo mundo recebe salário mínimo, mas o chefe recebe muita grana. Então ele uhum, vai puxar o salário médio da empresa para cima, mas na uhum, prática a maioria lá não recebe um salário bom, entende? Então aqui, o que que demonstraria isso no gráfico, né? Ou melhor, na situação? Uma média longe da mediana e também o desvio padrão, né? Porque se você tem um desvio padrão muito grande, significa que você tem muitos dados longe da média, tanto para mais quanto para menos, sacou? uhum, É aquela situação lá, não sei se eu já te falei, da interpretação prática do desvio padrão. Por exemplo, você quer abrir uma loja de roupa, daí você avalia a média de idade num bairro, vê que a média é 20 anos e abre uma loja de roupa para jovens, mas na prática ninguém compra, porque apesar da média ser 20 anos, no bairro só moram vovozinhas e netinhos, né? uhum, Então a média dá 20, mas todo mundo é muito mais velho ou muito mais novo que 20, né? uhum. Então esse padrão ele te traz essa informação. Quanto maior o desvio padrão, né? Só que o Sim, desvio padrão em si, ele é uma medida um pouco complexa de você interpretar por conta própria, né? Eu prefiro avaliar o desvio padrão como um coeficiente de variação, assim, ó. A gente pega o desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100%. uhum, Daí, se você tiver um valor muito maior que 30%, você já tem uma discrepância, uma variabilidade muito alta nos teus dados. Então é uma forma de você avaliar com desempenho, porque olhando assim, pô, eu não sei dizer se isso aqui é alto, se isso aqui é baixo, não sei mesmo. uhum. Mas agora, quando eu É muito pego o menos eu. desempadrão e divido pela média, né, quando eu pego o desempadrão e divido pela média, eu tenho esse tal desse coeficiente de variabilidade que me dá um padrão de resposta, ok? Uhum. Então, bem, eu acho que eu falei demais. Você pode pensar um pouquinho aí, mas tá meio que, né, meio claro aí se você dá uma boa lida na coisa e tal. Bem, chega a alguma conclusão e me diga, beleza? Tá bom. O coeficiente de variação, ele vai me dar, tipo, o quão espaçados estão os dados ou é outra coisa? Tipo, eu tô confundindo. O coeficiente de variação vai te dizer se teu desvio padrão é alto ou não. Daí você pode fazer a interpretação baseada nesses exemplos que eu dei de desvio padrão, né? Porque um deu 42 e o outro deu 57, mais ou menos. Tipo, isso, São dois altos, mas um é mais alto que o outro, né? Bem mais alto que o outro. sim. O do plano B é mais alto. Então, você falou que o plano B é mais alto? É, o coeficiente de variação do plano B é mais alto. Tá. É o do plano B que deu 57. Tá bom. Então, como é que você responderia essa pergunta? Distribuição de renda parece diferente entre os clientes do plano A e B. É, ele quer que você responda isso, né? Uhum. Sim, a distribuição é diferente entre os planos A e B. O, o plano A, ele tem
uma renda mais próxima da média, tipo, uma concentração de renda mais próxima da média, dado o coeficiente de variação, que é menor do que o do plano B. Eu não sei se eu posso falar isso. Sim, você pode. Essa é a ideia, Tá. ok? Mas por que que eu não podia olhar para o gráfico, por exemplo, do histograma e falar, então, a distribuição. Ah, você pode. Eu só dei mais uma ferramenta para você avaliar, né? Outra Uhum, coisa que você poderia olhar, ahn, é que esse gráfico, do que ele se trata mesmo, né? Ele se trata de renda e dos planos, né? Só que a gente poderia também fazer uma comparação de renda, não só vendo os planos, mas também a escolaridade, né? Tipo, né? Medidas de resumo de renda. Veja só como a média, querendo ou não, é um tanto quanto próxima, né? As médias são próximas. uhum, Agora, quando eu olho em função do plano A e do plano B, pô, não é nada próximo, né? é, Sacou? Então, de fato, a escolha do plano tem muito a ver com a renda. A escolaridade nem tanto, por incrível que pareça, né? uhum, E é isso. Claro, ele deve ter gerado esses dados aleatoriamente aqui, né? Na prática não é bem assim. Mas o que aconteceu, dá para ver claramente já pela média, né? Não precisávamos ir tão longe. Mas se você quiser fazer uma análise bem completa, né? E o que uhum. nós fizemos foi bem legal. Mas isso aqui já era o suficiente. Ahn, muito bem. Agora vamos para a próxima. 4. A renda média dos clientes do plano A é maior que a renda média dos. Porra, isso aí é só olhar lá, né? A gente acabou de falar, na verdade, né? Uhum. Então a resposta era que tinha uma diferença, só não lembro se o A era maior. Mas era, né? O A era o maior, o A era que era o dobro O do coeficiente B. de variação do A é maior. Não a questão do. Ele tá falando de média, renda Ah, média. sim, não, a média 10 é maior que 5, sim, do Isso, plano A. pronto. Então vamos para 5. Isso aí, bem besta. Mediana Não também é fez, só mas ele tem olhar. uma pergunta tão chatinha, tipo a 3 e aí vem logo depois a 4 que é tipo a coisa mais besta do mundo. Ele tá pedindo só para comparar a média, né? Tipo, a idade média dos clientes do plano A é maior. Pronto, também é só olhar lá. A maior parte dos clientes do plano A possui renda acima da renda média desse plano? Essa aqui já é uma pergunta um pouco mais interessante. Né? As outras ali bem toscas, né? Só olhar o valor na tabela e pronto. Não vou nem cobrar. Mas essa aqui já é interessante. A maior parte dos clientes do plano A possui renda acima da renda média desse plano. Ele quer ver se tem uma assimetria à esquerda, por exemplo. Exato. Ele quer ver assimetrias. Aí olha lá pro histograma, não? Tava antes? Ou não pode fazer isso? Pode. Porque é bem simétrica a Sim, do não plano A. precisa olhar o histograma em si, né? Mas poderia olhar a tabela também. Né? Afinal de contas, uma coisa sai da outra, né? Uhum. Pô, o plano A é bem simétrico, não tem muito, tipo, O A é bem simétrico. O B já é meio esquisitão, né? o B é simétrico à direita. Isso. Então a afirmação é falsa, a 7. Ah, Sobre o plano A. bem, então eu entendo que você entendeu, maravilha, mas eu preciso de uma resposta bem escrita, né? Tá. E talvez usar a tabela ajude também. Tu tá com o PDF aberto aí? Uhum. Então, olhe lá e dê uma resposta com dados específicos. Pode ser? Pode ser, peraí. Devido ao fato desse valor ser esse aquele, O né? Eu concluo, entende? maior parte dos clientes do plano A possui renda acima da renda média desse plano. Cadê a tabela?
né? Tô vendo se tipo, um negócio vai me ajudar a resolver isso aqui. Assim, o que eu fiz aqui, que eu acho que pode me ajudar a explicar. Então, primeiro, dado que a média e a mediana são próximas, já dá para ter uma noção que os dados são simétricos, mas eu comparei também as distâncias do mínimo e do máximo em relação à mediana, para ver se havia maior concentração de dados para um lado mais do que para outro. Eu não sei se isso me ajuda, porque eu não tenho Ajuda frequência. sim. Ajuda? Então, um lado deu 9,35 ou deu 11, então é um pouquinho assimétrico, mas no geral é uma curva de sino bem simétrica. Aham. Então, qual que é a sua conclusão? Que a afirmação Travou. afirmação é Afirmação falsa, dado que falsa, exatamente. Dado o quê? Fala pra mim aí. a média e a mediana são próximas e, a distância do mínimo e do máximo da mediana são próximas também. Isso indica assimetria. Tá tipo Maravilha, tá. Achei que eu tinha, tipo, maravilha. chapado muito. Cara, eu sou péssima em análise de dados, cara, pelo amor de Deus. Eu me viro muito melhor nos outros exercícios que são de conta. Meu Deus. Para você ver como o problema dos alunos nunca é a matemática, a conta, mas sim a interpretação, né? Nossa. Ai, não gosto de matemática. O problema não é que as pessoas não gostam de matemática, o problema é que não sabem interpretar. O aluno prefere escrever 3 páginas copiadas do que escrever da própria cabeça uma página, né? Pensando. Então, Total. isso é um baita de um Eu problema, né? Porque na prática prefiro ver. é o que nos diferencia. Hoje em dia, copiar, né? Qualquer máquina copia. Mas gerar uma coisa, até, bem, elas geram também, né? Então a gente tá bem aferrado, na verdade. Eu já fiz minha ChatGPT grana. vai fazer tudo já já, mano. Eu já fiz minha grana, já meio que tô aposentado, né? Agora boa sorte para vocês aí, geração Z, que estão querendo É, ter dinheiro no nossa. futuro. Não nasceram num berço bom, complica. Mas eu acho que a gente vai ser substituído pra caramba no futuro, principalmente as nossas profissões de pensar, né? Talvez algumas Uhum. profissões mais corpóreas, assim, não, mas de pensar. Bem que os robôs estão evoluindo rápido também. Eu tô achando que já já, por exemplo, os advogados vão ser Nossa, eu ficaria substituídos. muito feliz se eles fossem substituídos, todos eles. E os juízes, principalmente, também. Máquina. Então, faz sentido, porque aí eles viram teoricamente, não enviesados. É, Então, mas aí fugiu a palavra, mas enfim, aí que tá o problema, né? Alguém vai programar o viés da máquina também, então, sei lá. é verdade. E sem falar da burocracia, né? O quanto eles puderem atrasar, mas a gente está falando de emprego público, né? Quanto eles Uhum. puderem atrasar as coisas para eles continuar ganhando dinheiro, eles vão fazer, né? Mas como você quer ser servidora pública, Eu não, que bom. Te respeito 1 trilhão de vezes mais que eu odeio servidor público, eu mas não. eles vão continuar, né? Até onde puder, fazendo as burocracias deles. Total. E aí, a renda mais elevada tende a escolher o plano B? A gente viu que a Nossa, renda tem não, a ver com coisas não. importantes, né? Só de olhar para aquele histograma já dá para ver que não. E para a tabela também. A média Exato. está bem baixa, a mediana também, e a Lá nas simetria do primeiras histograma é à questões a gente direita. viu isso, né? Já. Hum? Lá nas primeiras questões a gente viu isso, né? Uhum. Pois é. Show de bola. Então, beleza, já concluiu bem. Vamos para a próxima. O grau de satisfação. Tá. Então, a tabela 10 a gente vai usar, que é a medida de resumo de renda segundo satisfação.
Na verdade, não faz sentido. Medidas de resumo, não. Eu quero medidas de satisfação dado plano. Jesus, eu vou espirrar. Pronto. Tá aqui, a gente vai usar a tabela 3, que é frequências absolutas conjuntas de plano de satisfação. Que é plano A, com muito insatisfeito, insatisfeito, enfim. O grau de satisfação parece diferente entre os dois planos. Sim, resposta é sim. É porque eu não posso responder, tipo, do jeito que eu penso, porque eu só fui criando, tipo, um histograma na minha cabeça com os valores absolutos que estão aqui. Mas eu poderia dizer que tem tipo, o plano A tem uma simetria à direita e o plano B é simétrico, no meio. Maior Você frequência está A, basicamente olhando a simetria do gráfico. é, do gráfico que não está aqui. Eu acho que seria melhor usar a tabela 3. Então, não tem gráfico, eu tô criando um gráfico na minha cabeça. Ah, tá, um gráfico da tabela 3 aqui. É, porque são frequências absolutas, você vê que, tipo, tem alta concentração de satisfação no plano A, e a maior concentração de dados é insatisfeito e indiferente no plano B. Tu poderia ver pelo ponto de vista da porcentagem, né? Uhum. Mais rápido, eu acho que fica desenhando gráfico mental. Ou pegar essa tabela e jogar no Excel, sei lá. Eu acho que eu pegaria essa tabela, jogaria no R e tentaria fazer alguma coisa. Não sei. Ah, mas gráfico é tão melhor que tabela, cara. Eu odeio tabela. Odeio. Eu sou uma pessoa, acho que muito mais visual. Eu me vivo muito melhor com gráfico do que com tabela. Boa. Mas é simétrico à esquerda. Assimétrico à esquerda, o plano A, então indica altos níveis de satisfação e muita satisfação. Tipo, concentração de dados insatisfeito e muito satisfeito. E o plano B é simétrico, ou seja, tem muita. A maior concentração de dados é insatisfeito e indiferente. Nossa, tem zero muito satisfeitos no plano B, bro. É verdade. Nossa, então Então, indica, não é nem muita simetria, não, é meio assimétrico à direita. Não é tanta simetria, não. É bom. Plano A tem maior concentração em insatisfeito e muito satisfeito, e o plano B tem maior concentração em insatisfeito e indiferente. Então, a afirmação é falsa. Qual que é a afirmação? A afirmação é que existem níveis diferentes de satisfação, é isso. Se for diferentes, é verdadeiro. Então, é verdadeira, a 9. O grau de satisfação parece ser diferente entre os clientes dos dois planos? Sim. tá. E os níveis de insatisfação? Como assim? Porque, bem, se você está avaliando a satisfação, pela lógica, a insatisfação tem que ser maior lá no outro plano, então, né? Seria interessante você verificar isso também, saca? Mas eu acho. Porque o plano B tem 11 pessoas insatisfeitas, o plano A tem 5. O plano A tem 20 pessoas satisfeitas e 7 satisfeitos o plano B tem. Tipo, claramente, tipo, o plano A tá mais concentrado em satisfação e muito satisfeito, e o outro em insatisfeito e indiferente. Não poderia responder assim? Tá errado? Poderia. Ficou ótima a tua resposta. Eu que tô sendo crica. Só pra você ter mais confiança. Você tá acertando tudo até agora. Pô, cadê a outra aqui? Pô, mas a várias eu precisei de ajuda, porque, pô.
Tava É o entendendo começo nada. só, né? Mas pra isso que eu tô aqui, senão eu perco meu emprego. A maior parte dos clientes pertence à faixa etária predominante em um dos planos. Hum, Faixa etária. Faixa etária? é. A maior parte dos clientes pertence à faixa etária predominante. Que faixa etária? Ah, da idade. Tá. A gente vai usar a tabela 11, que fala medidas resumo de idade segundo o plano de adesão. Hum, pertence à faixa etária predominante em um dos planos. Pô, primeiro eu preciso achar qual que é a faixa etária predominante. Pelo amor de Deus. Não sei qual que é a faixa etária predominante. Cadê? Não tem. Legal. Tá, eu vou ter que me virar com essa tabela, então, porque. Vivi. Calma, a maior parte dos clientes pertence à faixa etária predominante em um dos planos. Mano, eu tô encasquetando com esse negócio de, tipo, a faixa etária predominante, cara. Não tem nada me dizendo qual que é a faixa etária predominante. Hum. Tem que usar outra tabela, se pá. Bem, de fato a pergunta tá meio ruim, né? A maior parte dos clientes pertence à faixa etária predominante em um dos planos. Que porra de português é esse, né? É, Eu pensaria melhor assim. A maior parte dos clientes pertence. Como é que eu poderia Ou melhor, existe um perfil etário que é mais predominante. típico do A, ou um perfil etário Ah, que é tá mais bom. típico do B, né? Alguma coisa assim, né? Ele quer saber uma relação entre o A e o B, resumidamente, né? Pega a ideia? Pegou a ideia? Peguei a ideia. Peguei a ideia. Hum, hum. Tá. Tá. O que que eu concluí disso aqui? O plano A, ele tem uma maior concentração de pessoas mais velhas,
dado que o limite máximo é mais próximo da mediana do que o limite mínimo. Então, eu posso concluir que a concentração da idade, a distribuição da idade do plano A é assimétrica à esquerda, e o plano B tem uma Sim, maior calma aí, calma aí. concentração Eu do. gosto que você fale do ponto de vista de estatística, beleza. Uhum, Mas seria interessante você falar do ponto de vista prático também. O que que significa essa maior assimetria à esquerda? Significa que os clientes do plano A têm idades maiores em média do que os do plano B, certo? uhum, É isso que a gente quer do ponto de vista prático também, tá? tá. Isso Isso condiz com responde a a renda pergunta. também, né? Oi? Que o plano A tem maior renda, usualmente pessoas mais velhas têm maior renda. É, faz todo sentido do mundo. Por isso que quando eles vêm com esse papo assim, ah, como é que é? A pirâmide, né? O pessoal da parte mais baixa da pirâmide tem muito menos grana que o pessoal da parte de cima, né? Uhum, Só que a parte de baixo da pirâmide é sempre a parte de baixo da pirâmide. Tem uhum, gente pobre que vai vindo para cá, só que os pobres que estavam aqui às vezes sobem, vão ficando uhum, velhos, vão fazendo renda, né? uhum, Então, por isso que essas estatísticas, por isso que eu gosto da frase que a estatística é a arte de você espremer os números para eles dizerem aquilo que você quer que eles digam, saca? Porque é claro que a parte mais baixa do triângulo de renda vai ser sempre a parte mais baixa, vai ser sempre os mais ferrados. Só que os mais uhum, ferrados, às vezes, melhor de vida, né? uhum. Costumam melhorar quando o tempo passa, exatamente. Mas calma, você falou que a resposta prática é que a- o plano A tem gente mais velha que o plano B por causa da mediana, é isso? Só Não, da não mediana? falei, eu não falei do por causa de nada. Eu falei só que eles apresentam, né? Eu diria, né? Claramente se vê lá a média mediana maior que a do B, né? Em A, a média e a mediana são maiores que a do B. Só precisa disso. Dizer isso eu acho que é suficiente. Claro, a questão da simetria ocorre justamente por causa disso, né? Uhum. Então, é isso, beleza? Beleza. E a distribuição de renda pela simetria, sim, você já falou sobre isso. 12. A maioria dos clientes do plano A tem pelo menos 42 anos e do plano B, e aí, o que você acha dessa afirmação? Que a 11 é muito tosca, né? A gente já acabou de responder ela, mas a 12. Uhum. A maioria dos clientes do plano A tem pelo menos 42 anos. E a do plano B tem a partir de 35 anos. É que eu fiz a conta. Ah, tá certo. Na minha concepção tá certo. Justamente por causa daquela conta de limite máximo e mediana que eu fiz. Pra ver onde é que tá a maior parte das pessoas. E Exato. 35 é a média, então provavelmente ela tá sendo puxada para cima pela maior concentração de dados à direita, né, no caso. Então a afirmação é verdadeira, eu acho. É verdade. Afirmação verdadeira. Será que é verdadeira? Bem, a questão é: você afirma ou não? Né? É difícil afirmar uma coisa, não dá para afirmar, né? Há indícios. Há indícios, só que então a gente teria que dizer que é falsa, né? Pô, Porque no plano B, a mediana é 29. Então eu não consigo dizer se que a maioria tem pelo menos 35, né? Porque a mediana tá no 29, uhum. sacou? Metade para trás é 29, para frente de 29 é outra metade. Então não dá para Cara, olha, afirmar, né? olha o nível do gabarito. Ele fala assim: critério, média menor que mediana, assimetria à esquerda. A maioria das observações estará a partir do valor médio. Ponto. Acabou. Acabou o Isso gabarito. não explica merda nenhuma, né? Exato, acabou o gabarito. Porra. Sim, mas é isso.
Mas e calma, então não dá pra afirmar que é verdadeira? Não dá pra afirmar que é verdadeira. Por causa da Se a mediana tivesse ali pra frente do 35, beleza, né? Mas Uhum. Tá, a ideia é essa. tá Tá bom. bom? Então beleza. Então, show de bola. A gente Muito se obrigada, falamos na doutora, ajudou semana que muito, vem. esclareceu muita coisa. Eu que agradeço. Valeu.